Pessoal, agora nós vamos entrar especificamente no controle parlamentar direto, também chamado de controle político. Veja bem, a gente começou a falar do controle legislativo e agora nós vamos entrar especificamente no que eu vou chamar de controle parlamentar direto. Por que direto? Porque esse aqui é aquele controle que é realizado diretamente pelas nossas casas do poder legislativo. Esse aqui, ele também é conhecido como controle político, então pode aparecer como controle parlamentar, simplesmente, né, o controle legislativo, ou pode aparecer como controle parlamentar direto, ou controle legislativo direto, ou simplesmente controle político. Qualquer dessas expressões você considera como verdadeiras. Esse controle político, ele é uma manifestação típica do sistema de freios e contrapesos. Por quê? Porque aqui é uma ideia de você fazer um equilíbrio entre a atuação do executivo e do legislativo. E por que não até do poder judiciário em algumas situações. Então isso é um controle político. É importante também anotar que esse controle político, ele é uma atribuição típica do poder legislativo. Olha só, por que eu estou mostrando para vocês que é uma questão típica do poder legislativo? Porque sempre que a gente fala de funções típicas, né, sempre que você ouve falar de funções típicas, é como a gente falar o seguinte, olha, função típica do legislativo é legislar, função típica do judiciário é julgar, e função típica do executivo é administrar. Né? Basicamente a gente sempre fala isso aqui, ó, função típica de cada um. Só que na verdade o poder legislativo ele tem duas atribuições típicas. Ele tem a função de legislar e a função de fiscalizar. Por quê? Porque cabe ao poder legislativo a titularidade do controle externo. Então, o controle político, a competência para realizar a fiscalização, é uma função típica do poder legislativo, assim como é a função de legislar. Ele tem duas funções típicas nesse contexto, tá? Avançando mais um pouquinho aqui agora, eu vou começar a trazer para vocês primeiro uma questão de prova. E essa questão de prova fala para a gente assim, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu quero colocar só mais um detalhezinho nessa nossa parte. Eu vou apagar isso aqui, que está no nosso quadro, porque só foi uma informação geral, e eu quero colocar para vocês o seguinte. Quando nós falamos de controle parlamentar direto, nós estamos falando daquele controle que é realizado diretamente pelas casas do Legislativo. E eu comentei com vocês anteriormente que é o seguinte, esse controle no âmbito da União é realizado pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, como o Legislativo Federal é bicameral, ele tem o Senado Federal e tem a Câmara dos Deputados. Nós temos também aqui no âmbito dos estados, as assembleias legislativas. No âmbito do DF, nós temos a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E no âmbito dos municípios, nós temos as câmaras municipais, também chamadas de câmaras de vereadores. Então, quando a gente pergunta o seguinte, o que é o controle parlamentar direto? É o controle realizado por esses órgãos aqui, que são os órgãos que formam o nosso poder legislativo. Aí agora nós vamos para o quadro para resolver essa questão. E ela diz para a gente o seguinte, o exercício direto do controle parlamentar pode ser exercido, exercício direto do controle parlamentar, pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. Opa, é quase isso, né? Aqui é mais uma questão de interpretação. Porque o Congresso Nacional, ok, mas quando a gente tem o auxílio do TCU, nesse caso aqui nós não temos o controle parlamentar direto. O Congresso sim, o TCU não. Então por isso que a letra A está errada. Pelo Poder Judiciário com autorização do Senado. Nem existe essa previsão aqui de controle parlamentar direto. Se é Poder Judiciário, não é parlamentar. Pelo Congresso Nacional com auxílio do Ministério Público. Não é o MP que presta auxílio ao Congresso, é o TCU. E ainda assim não iria valer essa questão, porque nós teríamos os dois controles, o direto e o indireto, se fosse o caso. Poder Judiciário novamente não, e por isso que a gente marca isso aqui como errado. E aí a gente tem a letra E, pelos próprios órgãos do Congresso Nacional. A exemplo das comissões parlamentares de inquérito. Perfeito. Aqui a questão, inclusive, incluiu mais uma informação, que além das próprias casas, nós vamos ter aqui as respectivas comissões de cada uma dessas casas, porque nós temos comissões dentro do Congresso, do Senado, da Câmara e por aí vai. Tem comissão técnica, tem comissão permanente, comissão
de vários nomes que você possa encontrar, especiais, comissão parlamentar de inquérito e por aí vai. E elas também estão participando do nosso controle parlamentar direto. Por isso que o gabarito nessa questão é a alternativa E. Galera, a partir de agora, nós vamos entrar naquela parte que eu digo para vocês que é o seguinte, é uma parte que é muito mais decoreba, quando cai em questão de prova, é muito mais literal do que interpretativa. Então aqui eu vou avançar um pouquinho mais rápido, eu vou listando para vocês essas atribuições e sempre vou sugerir para vocês que oportunamente você faça a leitura da Constituição Federal para pegar essas competências. Nossa, professora, é difícil de memorizar isso, mas calma, é tranquilo. E nas questões de prova não se costuma fazer tanto uma misturança sobre isso. Porque aqui eu vou trazer atribuições do Congresso, vou trazer atribuições do Senado, da Câmara, das comissões. E é muito difícil de uma questão de prova ficar misturando, dizer que essa questão é desse e não é daquele. Então você não precisa se preocupar tanto em fazer aquela decoreba master power blaster, mas apenas ter uma noção geral, principalmente das principais atribuições, e é isso que eu quero começar a explicar aqui para vocês. Nós vamos então começar pelas atribuições ou pelas competências que são do Congresso Nacional. Então a primeira atribuição que eu vou trazer para vocês é a atribuição de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Primeiro você tem que entender o que é essa atribuição. E o que é essa atribuição? Vou explicar para vocês o seguinte. Quem é que tem o poder para legislar? Olha, quem tem o poder para legislar é o Poder Legislativo. Imagina que o Poder Executivo, sob o pretexto de regulamentar uma lei, na verdade, legislou, ou seja, invadiu uma competência do Congresso Nacional. Olha, o Congresso Nacional vai se defender. Como é que o Poder Executivo está editando um decreto e está trabalhando conteúdo novo, está inovando no ordenamento jurídico numa situação em que a Constituição Federal não autoriza? Não é o caso de decreto autônomo, não é nada disso. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sustar, ou seja, eu vou retirar o poder desse regulamento elaborado pelo Poder Executivo. Vou pegar um exemplo, né? Eu não sei nem que fim se deu isso, mas eu só estou lembrando de uma situação que aconteceu. A agência... Agora esqueci o nome da agência, desculpa. Mas foi editado um ato, né, para uma agência reguladora falando sobre a cobrança daquela bagagem quando você vai viajar. Foi uma resolução dela que autorizou que as empresas aéreas fizessem a cobrança para você embarcar ou desembarcar malas. E aí alguns parlamentares falaram que isso era um absurdo, que isso era uma matéria que deveria ter sido disciplinada em lei. E aí houve lá uma proposta no Congresso Nacional para sustar essa resolução da Anatel, porque seria um ato normativo que, segundo alguns parlamentares, estaria exorbitando dos limites do poder regulamentar. Não sei nem que fim se deu isso, mas é um exemplo em que você teria o exercício dessa atribuição pelo Congresso Nacional. Aí muita gente pergunta assim, né? Que é logo, isso aqui foi no caso da ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, que fez essa norma. E é importante você ficar atento porque é o seguinte, sustar é diferente de anular. Sustar é diferente de anular. Por quê? Quando você anula, você efetivamente retira aquele ato com efeitos retroativos. A sustação é você retirar a eficácia. Eu diria o seguinte, a sustação ela é um pouquinho parecida com a revogação, né, quanto aos seus efeitos. Mas não é a mesma coisa também, porque a revogação é um juízo de conveniência e oportunidade editado pela administração pública. Não é o caso da sustação. Sustar, então, é retirar a eficácia. É como se o Poder Executivo elabora um decreto e a gente faz com que esse decreto ele vire um café com leite. Um decreto que vai estar ali, mas que não vai valer para nada, que não vai produzir efeitos jurídicos. Então, quando a gente fala de sustar, sustar significa o seguinte, sustar é um ato que retira os efeitos jurídicos daquela norma impugnada. Então, torna como se aquela norma não estivesse produzindo nada. Outra questão importante para a gente aqui é que, nesse caso, nós estamos falando dos atos normativos do Poder Executivo. Então, nós estamos falando da sustação de atos do Poder Executivo. Então, aqui seria somente, teoricamente, uma norma elaborada pelo Poder Executivo
indevidamente. Professor, e por que ele fala de limite da delegação legislativa? Porque em algumas situações o Congresso Nacional pode delegar ao Poder Executivo a competência para editar alguma norma, né? Que a gente chamaria essa situação, você delega para o Poder Legislativo uma competência, o Poder Executivo, para legislar sobre determinada matéria. Só que se houve essa delegação, o Executivo tem que observar exatamente o conteúdo dessa delegação. Ele não pode extrapolar, porque se ele extrapolar, se ele estiver indo além, ele corre o risco de sofrer essa assustação. Essa é a nossa primeira atribuição. Segunda atribuição que eu quero trazer para vocês é o julgamento das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. O que acontece? Eu quero aproveitar, já que a gente está aqui, para falar sobre as contas do Presidente da República. Por que isso aqui é muito importante para a gente? Porque talvez essa daqui seja uma das principais manifestações do controle que o Poder Legislativo deveria exercer. Eu digo deveria porque na prática já há alguns anos que ele efetivamente não realiza o julgamento dessas contas. Até houve uma tentativa de realizar o julgamento das contas lá em 2015, em relação às contas de 2014 da Presidente da República, mas porque o Congresso Nacional ele não realiza o julgamento das contas desde 90 e alguma coisa, né, que está parado. Aí o STF acabou parando esse julgamento das contas, porque ele disse que antes de julgar as contas de 2014, o Congresso deveria julgar as contas que estão no seu estoque lá desde 90 e tantos, e aí acabou que esse negócio não tocou para frente, né? Às vezes o pessoal até confunde, porque o impeachment que aconteceu em 2015 não foi um julgamento de contas. As contas não foram julgadas. Foi um processo político de impeachment, que seria uma outra história, uma outra discussão, que numa aula de direito constitucional seria possível a gente comentar, até porque é um assunto bastante interessante. Mas não vem ao caso o que eu quero conversar aqui com vocês. Eu quero só trazer para a gente o seguinte. Como é que funciona as contas do Presidente da República? Essas contas do Presidente da República trata de um processo de controle em que ao final do exercício, acabou o ano, no comecinho do ano seguinte, o Presidente da República vai prestar contas ao Congresso Nacional. E ele presta essas contas no prazo de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa. Então, o Presidente da República ele vai fazer o seguinte, contas do Presidente da República, quais que são os caminhos? Primeiro ponto, o Presidente da República ele presta contas. O Presidente da República presta contas ao Congresso Nacional. Esse é o primeiro passo do julgamento das contas do Presidente da República. Após isso aqui, o Presidente da República, essas contas, né, serão enviadas pelo Congresso para o Tribunal de Contas da União. O TCU ele vai emitir um documento que nós vamos chamar de parecer prévio, que depois nós vamos conversar oportunamente sobre ele. Esse parecer prévio é devolvido ao Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional, ele vai ser encaminhado para a Comissão Mista de Orçamento. Essa Comissão Mista de Orçamento vai emitir um parecer e devolve para o Congresso Nacional, que vai julgar as contas do Presidente da República. Pessoal, ficou bem bagunçado aqui, mas eu só queria explicar para vocês o caminho das contas do Presidente da República. Depois, no offline, eu faço esse desenho de forma mais bonita e disponibilizo para vocês, porque aqui ficou feio pra caramba. Esse parecer prévio que o Tribunal de Contas emite, ele emite também no prazo de 60 dias a contar do recebimento. Então, o Presidente da República tem 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa para prestar contas ao Congresso Nacional. O Congresso envia o processo para o TCU tem 60 dias a contar do recebimento para emitir o parecer prévio. Depois manda para o Congresso, tem uma comissão mista que emite um parecer, né, um segundo parecer, o do TCU é o parecer prévio, o da CMO é um parecer, apenas assim, e manda para o Congresso Nacional que julga as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Então, em relação às contas do Presidente da República, nós temos que entender o seguinte, quem é que julga as contas? Quem julga as contas é o Congresso Nacional. E o TCU entra onde nessa questão? O TCU entra aqui apenas emitindo um parecer prévio. E daqui a pouco nós vamos estudar a natureza desse parecer prévio, deixa para outro momento, mas eu vou mostrar para vocês que esse parecer prévio do TCU é apenas uma opinião. É uma peça técnico-jurídica que não é vinculante. E depois também, eu vou mostrar para vocês que no âmbito dos municípios,
tem que ter o parecer prévio também do Tribunal de Contas competente, mas esse parecer prévio ele tem uma força um pouquinho maior. Ele também não é vinculante, mas ele somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos membros do Poder Legislativo Municipal. Isso só vale para o município. Na União e nos estados não existe esse quórum qualificado para contrariar o parecer prévio. Ou seja, no âmbito federal, o Congresso Nacional pode contrariar o parecer prévio do TCU, independente do quórum utilizado para realizar a sua aprovação. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o parecer prévio quando nós falarmos das atribuições do TCU. Então quem julga as contas do presidente da República? Congresso Nacional. Não caia na casca de banana. Não é o TCU, não é a Câmara dos Deputados, não é o Senado Federal, é o Congresso Nacional que julga as contas prestadas anualmente pelo presidente da República. Questão de prova. O Poder Legislativo, por exercer, nos limites da Constituição Federal de 88, controle sobre os demais poderes, inclusive sobre o Poder Judiciário, quando este executa a função administrativa, tem a prerrogativa de sustar atos normativos do Poder Executivo e do Judiciário, quando exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Pessoal, a gente pode vir até aqui, ó. Até aqui, a questão está certa. Até aqui está tudo ok. Professor, mas o Legislativo controla também o Judiciário no exercício da função administrativa? Controla. O controle orçamentário e financeiro alcança toda a administração direta e indireta de todos os poderes. Então, o controle orçamentário e financeiro se aplica a todo mundo. Todos os poderes na administração direta e indireta. Só que o segundo trecho está errado. Porque quando a gente fala de sustar atos normativos, é apenas do chefe, ou apenas do Poder Executivo. Não tem sustação de ato normativo do Poder Judiciário pelo Congresso Nacional. Então, por causa dessa segunda parte, nós temos um erro na questão e por isso que ela está incorreta. Avançando mais um pouquinho aqui com as competências do Congresso Nacional, nós vamos ter aqui a competência para fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas comissões os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Isso aqui está lá no artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal. O que essa atribuição aqui faz? Essa atribuição é uma situação em que você vai ter um controle realizado pelo Congresso Nacional sobre os atos do Executivo. E aqui, quando a gente fala de atos do Executivo, nós estamos falando tanto da administração direta, como também das próprias entidades administrativas, ou seja, tanto da administração pública indireta. Lembra que eu comentei com vocês aquela questão da ANAC, em que a ANAC editou determinado ato, e de que aqui haveria uma possibilidade de o Congresso Nacional sustar esse ato normativo? É claro que essa atribuição ela se enquadra mais na sustar os atos normativos que exorbitem dos limites do poder regulamentar ou da delegação legislativa. Mas também mostra como o Congresso Nacional pode exercer o controle sobre o Poder Executivo e sobre a administração indireta. Ele pode, o Congresso Nacional, exercer controle sobre a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, sobre a Caixa Econômica, entre outras situações. Pessoal, só que a gente tem que ficar atento que é o seguinte, isso é um controle externo. Como ele é controle externo, ele se insere no sistema de freios e contrapesos. Então, nesse caso aqui, isso é um controle que não é ilimitado. O que eu quero dizer com o fato de que ele não é ilimitado? O Congresso pode realizar esse controle, só que apesar de realizar esse controle, ele tem que observar a independência entre os poderes. Então aqui o controle, ele acontece, por exemplo, pela sustação de ato normativo, ele acontece por um pedido de informações, ele acontece com pedido de esclarecimentos, convocação de ministro de Estado, entre outras medidas que ele vai fazer. Mas sem querer substituir a função administrativa, sem querer substituir o administrador público. É um controle muito mais no sentido de, entre aspas, incomodar, entre aspas, pedir esclarecimento, para que as coisas sigam também um aspecto à vontade popular estabelecida no Congresso Nacional, tá?
Voltando para o nosso quadro, nós temos agora atribuições, e agora eu passei as principais atribuições do Congresso Nacional, e agora eu vou trazer para vocês aqui atribuições que são da Câmara e do Senado. Ah, professor, mas Câmara e Senado é a mesma coisa que Congresso Nacional? Não. Uma coisa é o Congresso Nacional, que é um órgão específico formado pela Câmara e pelo Senado, mas é um órgão específico, o Congresso Nacional. Aqui eu estou falando de atribuições da Câmara e do Senado, que eles podem exercer os dois, mas cada um no seu quadrado, cada um individualmente. São atribuições da Câmara dos Deputados e do Senado Federal individualmente. Vamos lá, primeira atribuição, essa daqui você pode colocar como a competência para, deixa eu colocar com uma outra cor, para você resumir e entender qual que é essa atribuição aqui. Você pode marcar assim, ó, como uma atribuição para convocar. O que é essa história de convocar? Segundo a Constituição Federal, é competência da Câmara e do Senado e também das suas comissões, mas depois eu vou citar novamente isso aqui quando falar das comissões, convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à presidência da República para prestarem, e esse é o X dessa atribuição, pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. Isso aqui, para você pegar essa atribuição, você tem que ficar muito de olho no noticiário. Sempre que acontece alguma polêmica, é sempre comum aparecer lá o deputado que apresenta um requerimento para a Câmara, para o Senado ou para uma comissão para convocar o ministro para prestar esclarecimentos. Essa convocação ela tem um aspecto político muito forte, né? Muito forte, porque é como se fosse um puxão de orelha. Olha só, aconteceu aqui no Ministério da Educação determinado fato que causou uma grande repercussão na sociedade. Aí vai lá a Comissão de Educação da Câmara, a Comissão de Educação do Senado e aprova um requerimento convocando o ministro de Estado para comparecer pessoalmente àquela respectiva comissão para prestar esclarecimento. Se ele não comparecer, ele corre o risco de ser devidamente responsabilizado. Então é um comparecimento compulsório sob pena de responsabilidade do ministro ou autoridade equivalente que não comparecer. A segunda atribuição, a atribuição que nós vamos ver aqui embaixo, ela é um pouquinho mais amena. É uma competência das mesas da Câmara, deixa eu só colocar aqui, trocar a cor, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para encaminhar pedidos escritos de informações a ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à presidência da República. Qual que é a diferença da de cima para essa? Na de cima, ele tem que comparecer. A pessoa física, a carcaça do ministro de Estado, vai comparecer ao órgão do Congresso Nacional, né, ao órgão da Câmara, do Senado, da sua comissão, para prestar esses esclarecimentos. Nesse caso aqui, nós vamos pedir informações escritas. Então, aqui ele vai responder por escrito o pedido de esclarecimento encaminhado pela mesa do Congresso, não, desculpa, pela mesa da Câmara ou do Senado Federal. Ainda nas atribuições da Câmara e do Senado, instaurar comissões parlamentares de inquérito. Pessoal, comissão parlamentar de inquérito é o assunto que, quando a gente fala de competência, de controle político, é o assunto que mais aparece em questões de prova. Não vamos entrar em detalhes, né, sobre composição, atribuições, etc. e tal. Mas só explicando para vocês genericamente o que é uma CPI. Né? CPI, hoje em dia não é mais tão popular isso aqui, mas eu quero só fazer um adendo rapidamente. Essa história de CPI ficou famosíssima na época do tal do mensalão, né? Porque foi instalada uma CPI, aquela CPI estava todo dia no noticiário, todo dia à noite era uma bomba atrás da outra, né? Então todo mundo falava de CPI, CPI, CPI. Depois, quando veio a Lava Jato, que a Lava Jato teve como protagonismo muito mais o Poder Judiciário, o Ministério Público, acabou ficando um pouquinho de lado essas CPIs, né? Porque o noticiário tem tanta informação ultimamente que a gente acaba ficando mais nesse ponto. Mas essa CPI aí, principalmente para quem é mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho do que eu, sabe que lá, nos anos 2000, como que se falava em CPI, porque era todo dia uma bomba no noticiário. Mas o que é a CPI? A CPI é uma comissão criada pela Câmara
ou pelo Senado Federal, seja de forma conjunta ou separadamente. Você tem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, ou Comissão Parlamentar Mista, que é da Câmara e do Senado, ou seja, seria nesse caso especificamente do Congresso Nacional. A Constituição Federal prevê o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, e é isso que você tem que guardar nesse momento, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilização civil e criminal dos infratores. Alguns detalhes sobre comissão parlamentar de inquérito. Primeiro, e o mais importante, comissão parlamentar de inquérito não serve para punir ninguém, ela serve para apurar. A comissão parlamentar, ela meio que vai, entre aspas, fazer um papel semelhante ao que a Polícia Civil e a Polícia Federal fazem, um trabalho de instrução processual. Eles vão coletar provas, coletar depoimentos. É lógico que o trabalho de uma comissão parlamentar é muito mais político, é muito mais de você expor aquela questão à sociedade do que efetivamente do que você investigar, porque nós sabemos que existem órgãos especializados que conseguem fazer isso de forma bem mais rápida e ágil. Mas aqui é uma forma de você trazer isso para uma discussão mais forte perante toda a sociedade. Então é um trabalho de inquérito, é uma atividade de investigação, de prova, mas não tem trabalho punitivo. Professor, se não tem trabalho punitivo, para que serve esse negócio? Quando acaba, a comissão vai aprovar um relatório. Esse relatório vai ser entregue ao Ministério Público e o Ministério Público, de posse desses documentos, poderá realizar as devidas denúncias no âmbito civil, né, se for, por exemplo, um caso de improbidade administrativa, ou ainda criminal, se for algum caso de crime, por exemplo, praticado contra a administração pública ou em outras situações. Então, basicamente, é só um trabalho de investigação que produz um relatório final, mas a responsabilização depende da atuação do Ministério Público realizando a denúncia e conduzindo a instrução da ação de improbidade ou da ação penal, e cabe ao Poder Judiciário efetivamente aplicar as penas cabíveis. É lógico que o conteúdo de uma CPI também pode ser aproveitado no aspecto político pelo Poder Legislativo para um processo de impeachment ou outra questão. Isso tudo bem, pode acontecer, mas aí já seria um outro processo, uma outra discussão. Na própria CPI, não há condenação dos responsáveis. Outro ponto importante é que ele fala assim, que a CPI terá capacidade, ou terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Pessoal, isso aqui é um tema que ele causa bastante discussão no âmbito do Poder Judiciário. Volta e meia, quando a gente tem aquelas CPIs mais cabeludas, mais cabulosas, o STF acaba sendo provocado para barrar ou permitir alguns trabalhos da CPI. Por exemplo, o STF entende que a CPI pode convocar autoridades públicas, entende que a CPI pode realizar a quebra do sigilo fiscal, do sigilo telefônico do responsável. Por outro lado, a CPI não pode, não é atribuição dela, autorizar a interceptação telefônica. Professor, mas se pode quebrar o sigilo telefônico, por que não pode realizar a interceptação telefônica? São duas situações diferentes. Quando a gente fala de quebra do sigilo telefônico, é a lista, são as informações de ligações realizadas. Quando a gente fala de interceptação telefônica, nós estamos falando de escuta. A escuta, a CPI não pode determinar que seja realizada. Agora, a quebra do sigilo telefônico, ela pode autorizar que seja realizado. Entre outras situações, aqui não cabe a gente, porque isso é mais um assunto do direito constitucional, de definir o papel da CPI. Mas eu só queria explicar, principalmente, que a CPI não pune, mas apenas faz uma instrução processual sobre o fato que está sendo objeto da apuração. Avançando mais um pouco, o controle legislativo da administração pode ocorrer por meio de comissão parlamentar de inquérito. Perfeito! É um exemplo típico de controle legislativo, que acontece lá no âmbito do legislativo, por intermédio da CPI. Por isso que essa questão aqui está devidamente correta.
Próxima questão. As comissões parlamentares de inquérito são instrumentos de controle externo destinados a investigar fato determinado, em prazo determinado, mas desprovidos de poder condenatório. Perfeito. Se a gente trouxer aqui o dispositivo constitucional, ele vai falar o seguinte, olha, CPI é controle externo? É, porque é um controle que é realizado pelo Poder Legislativo sobre o ato, por exemplo, na maior parte dos casos, do próprio Poder Executivo. Claro, nós também podemos ter CPI para investigar fatos sobre o judiciário, isso também é possível, inclusive houve aí recentemente toda aquela discussão de você instaurar uma CPI para investigar atos do STF ou de outras autoridades do Poder Judiciário, por exemplo. Isso seria, sim, possível. Então é um instrumento de controle externo. Aí ele fala assim, ó, destinado a investigar fato determinado. E ele coloca aqui, ó, apuração de fato determinado. Em prazo determinado, ele coloca prazo certo para a sua apuração. E ele coloca que são desprovidas de poder condenatório. Sim, porque as conclusões são enviadas para o Ministério Público para que seja promovida a responsabilização. Mas a própria CPI, por si só, não realiza essa responsabilização das autoridades competentes. Por isso que esse quesito aqui está devidamente correto. Chama a vinheta e já voltamos.